Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje para mais um encontro num dia em que os nossos olhares estão voltados para o Oriente Médio. Felizmente, hoje aqui no Brasil nós temos um governo que se pauta pelo respeito ao que diz a nossa Constituição, ou seja, pela busca de solução pacífica de conflitos, pela autodeterminação dos povos e também se pauta pela racionalidade, compreendendo como é que funcionam as forças de poder nesse mundo da geopolítica. Fosse aqui no Brasil aquele governo que saiu através do processo eleitoral passado, nós estaríamos hoje com um nível de preocupações absolutas. E, para comprovar isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou trazer aqui uma fala daquele que era e ainda é o mentor espiritual, constitucional, jurídico, político e geopolítico do ex-presidente da República. Se a gente estivesse nas mãos dessas pessoas, nós hoje estaríamos com um problema seríssimo e eu vou explicar por quê. Tem outras situações também domésticas que eu quero conversar com vocês, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você gostar e dê o seu joinha, mande seu comentário e participe aqui das nossas atividades, no nosso chat e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Gente, como vocês sabem aqui no nosso portal, eu nunca trato de questão pessoal, de minudências da vida específica de ninguém. O problema é que eu estou recebendo muitos comentários aqui no nosso portal e as pessoas comentam uma questão que só está chegando ao debate nos veículos de comunicação, na internet, porque se trata do filho de um ex-presidente, mas não de um filho de um ex-presidente qualquer. Alguém que tinha uma postura, que tem uma postura notadamente discriminatória, homofóbica, enfim. Aqueles papos todos que a gente acabou sendo bombardeado durante esses últimos tempos aqui no Brasil. Então aí surge um fato como esse aqui, publicado pelo Metrópolis. Diego Pupi revela detalhes de caso amoroso com Renan Bolsonaro. Bom, eu não vou comentar absolutamente nada sobre essa questão, porque, como eu disse a vocês, exceto se fosse o senhor Jair Renan, um sujeito, que estivesse fazendo proselitismo, atacando pessoas, perseguindo pessoas, tentando se passar por uma figura, e se comportando de uma forma completamente diferente, e se ele fosse também um ator político importante aqui no nosso país. Então, enfim, a vida pessoal dele, que ele é maior de idade, ele que seja feliz e ele que seja responsável com seus atos que tenham algum tipo de repercussão na sociedade brasileira em função dele não ter culpa, de ter nascido de onde ele veio. E aí, enfim, ele tem que ter muitos aconselhamentos, muita percepção, do que significa o papel que a história reservou para uma figura como ele. Então, vida que segue, enfim, a gente não vou entrar nesses assuntos aqui com vocês, tá bom? Bom, e aí a gente entra nas notícias de última hora, que aí sim dizem respeito a coisas muito importantes ao nosso país, à nossa existência enquanto povo e a nossa relação com outros povos também. ONU condena ataques do Hamas e critica cerco de Israel a Gaza. Ou seja, a ONU está querendo a cessação de conflitos. O secretário-geral da ONU se diz profundamente angustiado com o cerco israelense a Gaza. Antônio Guterres afirma que civis devem ser respeitados e protegidos em todos os momentos e vê terrorismo do Hamas. Ou seja, ninguém está colocando algum tipo de posição irresponsável nisso. Todo mundo está classificando como o que aconteceu como atos de terrorismo. Mas está sendo levado em consideração também um outro lado, uma questão também que é fato. Ou seja, a população civil acaba sendo prejudicada em função dos conflitos armados. Aí o Guterres lembra o Tratado de Genebra, que as ações militares elas têm que ser exclusivamente voltadas às questões militares. Você bombardear uma escola, um hospital, um prédio, enfim. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas nunca, A gente tem que preservar sempre direitos humanos, E, enfim, essa é uma pauta que tirou o presidente Lula, inclusive, da sua recuperação, porque hoje ele fez a reunião e a gente vai ver o desdobramento dessa reunião.
Lula tem primeira agenda após cirurgia para tratar de Israel. 8 dias após receber alta hospitalar, o presidente teve reunião por videoconferência com 4 ministros, Celso Amorim e seu chefe de gabinete. A posição oficial do Brasil é essa aqui. Chanceler Mauro Vieira pede a israelenses e palestinos que evitem escalada do conflito e marca a visita à ONU. Sob a presidência brasileira do Conselho de Segurança das Nações Unidas, redobraremos os esforços multilaterais para conter a espiral de violência e desbloquear o processo de paz, indicou. Como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, é uma situação absolutamente complexa. É uma situação muito radicalizada, onde nós não teremos uma solução mágica. O povo que está em Israel não vai sair de Israel, não vai abrir mão da sua visão ali de que tem direito, um legítimo direito de ter o seu país. E os palestinos também não vão abrir mão também desse direito legítimo. Então, o que deve acontecer? Bom, para evitar-se a guerra, sempre há a diplomacia. Então, todos os atores que têm muito poder nessa história, as potências, elas têm que entrar nesse jogo para ajudar a mediar. Já não estão conseguindo sucesso com a questão na Ucrânia. Agora, então, é um outro problema no campo da geopolítica, mas nós aqui no Brasil, nós temos que respeitar aquilo que está na nossa Constituição, porque veja como é complicado se tomar lado quando se tem um conflito. Você toma um lado, enfim, você deixa a sua imparcialidade de lado e você passa a ser sujeito, inclusive, de algum tipo de retaliação. Você entra também no foco do conflito, né? Bom, e aí, gente, a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil e tenta fazer uma projeção do que estaríamos sujeitos se tivéssemos essa gente no poder. Esse aqui que vocês estão vendo é o ex-ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, né? Até muitas vezes eu me conflitei aqui com ele no nosso espaço, eu o apelidei de o diplomata de Notre Dame, né? Ou o ministro de Notre Dame, porque as posições eram absolutamente neandertalescas, né? Selvagens, para dizer o mínimo, e posições que colocavam o Brasil em rota de colisão com o resto do planeta, né? Em algumas questões específicas, como eu vou apontar aqui para vocês. Numa entrevista coletiva, ele foi perguntado pelo jornalista como é que estava a ideia do Brasil colocar a sua embaixada em Jerusalém. Gente, esse é um problema muito sério, porque o Brasil, quando escolhe Jerusalém, dando razão completa aos judeus, enfim, ele exclui esse tipo de posição, exclui os outros países que também advogam ali pelo direito de ter em Jerusalém o seu centro religioso. Então, é muito complicado o Brasil, se tivesse adotado essa postura, porque nós estaríamos, evidentemente, em conflitos comerciais, em conflitos geopolíticos com as nações que têm uma base islâmica, muçulmana, os árabes, enfim, têm negócios com o Brasil. Então, seria um negócio muito complicado, além de jogar o Brasil também na rota desses grupos extremistas também. Então, enfim, mas essa gente não estava nem ligando para isso, né? Perguntado sobre isso, e foi o começo do namoro aqui do Brasil, né, governado por essa gente, em função das posições extremistas daquele outro lá dos Estados Unidos, o ex-presidente norte-americano, mas que ele podia adotar esse tipo de posição, vamos dizer assim, né, porque ele estava sentado ali na maior máquina de guerra do planeta, né? Agora o Brasil não tem essa pompa toda, né? Então, perguntado o que tinha aqui no Brasil nesse momento, era isso aqui. A bancada evangélica chegou a lembrar que muitos evangélicos votaram em Bolsonaro com base nessa promessa. A pergunta que eu faço ao senhor é: o que falta para isso ser decidido, quando será decidido e se existe a possibilidade dessa promessa não ser concretizada? Obrigado. Muito obrigado. Não, nós temos total consciência da percepção da bancada evangélica sobre a importância desse ponto, que é a nossa percepção também, da enorme importância dessa possibilidade. Tenho tido a oportunidade de conversar já com o presidente da República sobre isso. É uma decisão que, evidentemente, como todas as grandes decisões políticas externas, depende do presidente da República, justamente para analisar todo esse contexto que eu falava, toda essa questão de que... Bom, então é o seguinte, isso entrou no assunto, na pauta do dia aqui no Brasil, por essa questão, né? Tinha a bancada evangélica por trás, dentro do Congresso Nacional, e tínhamos também a posição do governo norte-americano, a posição essa que foi absolutamente, né, aderida
por aqueles lacaios, aqueles entreguistas irresponsáveis que estavam governando nosso país. Mas percebam só a situação. Hoje ele reapareceu. E o senhor é conselheiro espiritual, material, constitucional, jurídico e geopolítico do ex-presidente da República. Se dependesse de uma figura como essa aqui para a resolução do conflito, o conflito estará resolvido rapidamente, porque ele está defendendo aqui exatamente o extermínio do povo palestino. É isso que está nas entrelinhas. E é um religioso que se diz cristão. Acompanhem a fala aqui e percebam se eu estou exagerando aqui nessa fala. Se esse homem está preconizando pelo amor, pela paz, pela resolução pacífica de conflitos. Vamos ver o que ele publicou hoje aqui. Estava sumidão, né? Mas, enfim, apareceu oportunidade para falar estupidezas. Enfim, ele apareceu. Vamos lá. O quê? Um Estado soberano tem direito à autodefesa, proteger seus cidadãos e destruir aqueles que os querem destruir. Isso aqui é uma verdade. Outra coisa, aprenda. Em uma guerra, uma reação sempre será maior do que a ação para neutralizá-la. Ah, o lado de lá deu 1000 tiros, o daqui vai dar 1000 tiros. Não. Quem me atacou deu 1000 tiros, eu vou dar 100.000 para neutralizar eles. Esse negócio de uma face, né, tomar um tapa na face da outra, né, ou de simplesmente não agressão, não está nesse dicionário religioso não, né? O negócio é tiro, porrada e bomba, né? Vamos lá. Então, a reação de Israel não vai ser brincadeira. E não venham aqui esquerdopatas condenarem um Estado soberano atacado por um grupo terrorista. Eles têm direito à autodefesa. Eu não sou a favor de guerra nenhuma. Inocentes que não tem nada a ver com isso morrem. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, hein? Essa é a minha única oração. Não sou a favor de guerra, mas entendo que Israel, como Estado soberano, tem direito a reagir e à autodefesa. Bom, então é o seguinte, né? Levando em consideração que Israel tem aeronaves, tem mísseis, tem armas sofisticadas, tem um exército numeroso, né? Então eles têm o direito ali de exterminar os palestinos, né? De cercarem, de deixarem sem água, sem luz, sem nada e fazerem aquilo que eles quiserem com a justificativa que eles estão na autodefesa. Gente, foi disso aqui que a gente livrou o nosso país. Então, todos os dias se lembre que o último processo eleitoral não foi pouca coisa que nós ajudamos a mudar, não, né? Bom, mande seus comentários para cá, gente, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. E que a paz apareça, né? Tchau!